Meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou técnica de enfermagem. E, se me permitem, vou contar algo que nem eu consigo explicar direito até hoje. Trabalhei muitos anos em hospitais públicos e privados, rodando por várias unidades, plantões de madrugada, alas psiquiátricas, pediatria, tudo. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite que passei em um hospital desativado do interior de Minas. Fui chamada por uma conhecida que presta serviço voluntário para um projeto de reabilitação de espaços públicos. Ela precisava de alguém com formação técnica para acompanhar uma inspeção numa antiga unidade psiquiátrica, que estava desativada desde o final dos anos 90. Segundo ela, era só para verificar algumas dependências, checar estruturas e organizar documentos que haviam sido deixados para trás. Achei curioso, mas aceitei. Chegamos ao local por volta das 16 horas. Era um prédio enorme, de 3 andares, rodeado por um mato alto e cheio de pombas empoleiradas no telhado. A fachada descascava como pele velha, e pelas janelas via-se os móveis antigos, cadeiras de rodas jogadas nos corredores, fichas empilhadas em estantes enferrujadas. O que me chamou a atenção de cara foi o silêncio absoluto. Nenhum som de trânsito, nenhum cachorro, nada. Parecia que o tempo ali tinha se congelado. Ela me deixou sozinha no andar térreo, enquanto subia com 2 arquitetos para ver a parte estrutural. Minha função era simples: identificar documentos médicos importantes, separar o que poderia ser guardado ou descartado e observar qualquer risco sanitário. Comecei pela ala B, onde ficava a internação de pacientes de longa permanência. Havia marcas de contenção nos leitos, prateleiras com potes antigos de remédios vencidos, fichas escritas à mão em tinta azul desbotada. Foi nesse momento que encontrei uma ficha com o nome Lina, em caixa alta. Coincidência? Pode ser, mas meu sangue gelou. A paciente tinha sido internada por quadro paranoide com episódios de agressividade. A ficha dizia que falava frequentemente de um homem vestido de preto que ficava no canto do quarto e que seus surtos pioravam sempre durante a madrugada, entre 2 e 3 horas. Parei de ler. Aquilo começou a me deixar desconfortável. Decidi ir para outra ala, talvez os arquivos da pediatria. Mas ao entrar no corredor seguinte, notei que a porta da sala dos médicos, aquela que tinha deixado aberta, estava fechada. Não ouvi barulho de ninguém passando. Me aproximei devagar. Ao empurrar a porta, nada. Estava vazia, mas senti um cheiro forte de álcool hospitalar fresco, como se alguém tivesse acabado de limpar algo. Havia uma cadeira de rodas virada para o canto da parede. Por algum motivo, fiquei olhando fixamente para aquela cadeira no canto escuro. De repente, senti uma pressão no ombro esquerdo, como se uma mão tivesse pousado ali com força. Me virei num pulo, assustada, mas não havia ninguém. Meu coração disparou. Saí da sala ofegante. Caminhei pelo corredor tentando racionalizar. Talvez estivesse me sugestionando por causa da ficha. Talvez fosse só o cansaço. Mas foi quando entrei na sala de curativos que percebi algo que me fez congelar. O espelho do armário de medicamentos estava completamente embaçado. Só que ali dentro estava frio, muito frio, como se alguém tivesse respirado ali dentro segundos antes. E mais, escrito no espelho, com o dedo, lia-se uma palavra borrada: volta. Comecei a sentir uma opressão no peito. Minha lanterna começou a falhar. O silêncio agora parecia se transformar em um zumbido contínuo. Pensei em sair e procurar os outros, mas enquanto voltava para o corredor principal, vi algo. Na extremidade do corredor, bem na penumbra, estava uma figura parada, alto, imóvel, com um terno preto encardido. Ele estava de frente para mim, mas não tinha rosto. Ou melhor, o rosto estava coberto por uma máscara cirúrgica antiga, amarelada. Mesmo assim, eu sentia que ele estava sorrindo. Não consegui me mexer. Por segundos eternos, apenas fiquei ali, com a lanterna tremendo na mão, tentando entender se era real. A figura então deu um passo à frente. Foi o suficiente para eu correr. Corri pelo corredor,
Peguei o caminho oposto, bati em portas, tropecei em fichários e finalmente encontrei a escada. Subi correndo. Quando cheguei no segundo andar, dei de cara com os arquitetos e minha colega, que me olharam assustados pela minha expressão. Eles disseram que eu estava branca, em pânico. Mal consegui explicar o que eu tinha visto. Um dos arquitetos brincou. Deve ter sido um espelho. Esses lugares têm muita energia, sabe? Coisa do passado. Mas quando desci com eles mais tarde, com todo o grupo, a porta da sala de curativos estava trancada por fora. E o espelho? Estava limpo. Nenhum vestígio de condensação, nenhuma palavra escrita. Nunca mais voltei naquele lugar. Poucos dias depois, procurei informações sobre a internação daquela paciente, Lina, e encontrei um detalhe que me deixou mal. Ela havia morrido em uma madrugada, exatamente às 2h47, após um surto em que gritava: "Ele está aqui! Ele está me olhando! Por favor, tira ele do canto do quarto!" Ninguém sabe quem ela via, mas naquela noite, naquele hospital abandonado, eu vi. E ele me viu também. Meu nome não importa. O que importa é o que aconteceu comigo há 3 anos, quando aceitei participar de uma pesquisa universitária envolvendo hospitais abandonados do estado. Eu cursava arquitetura e urbanismo, e a proposta do projeto era mapear estruturas históricas de antigos complexos de saúde, catalogar possíveis usos futuros e produzir relatórios fotográficos. Parecia algo simples, acadêmico, e no início era mesmo. Recebemos uma lista de 12 hospitais desativados, sendo 5 deles de difícil acesso. A maioria já havia sido visitada por entusiastas urbanos ou equipes de limpeza parcial. Mas um dos nomes na planilha me chamou a atenção. Hospital Regional de Santa Lúcia, fechado desde 1997, com poucas imagens públicas e quase nenhum documento arquitetônico disponível. Era como se aquele prédio tivesse sido esquecido de propósito. Mesmo com um aviso do coordenador: "Evitem Santa Lúcia, o prédio está instável", eu decidi ir. Tinha algo naquela ausência de dados que me provocava. Combinei com um colega de turma, o Rafael, que toparia me acompanhar. Fomos numa terça-feira de manhã, sem avisar ninguém. Chegamos por volta das 10. O hospital ficava no alto de um morro, isolado, cercado por mata e com uma entrada parcialmente desmoronada. A fachada estava tomada por pichações e musgo, com janelas quebradas e pedaços de telha caídos no chão. Não vimos nenhum segurança, nenhum aviso de interdição. Apenas silêncio. A primeira meia hora foi comum. Fotografamos os corredores principais, o antigo refeitório, a recepção. Nada fora do esperado, além da típica sujeira e do cheiro de mofo. Depois, encontramos o que restava da ala cirúrgica. Havia ainda um foco cirúrgico enferrujado pendurado no teto e parte de uma mesa de inox tombada no canto. Tiramos fotos rápidas, mas ali Rafael começou a ficar incomodado. Disse que sentia o ar pesado. Eu brinquei, disse que era psicológico. Continuamos. Então, achamos um corredor com uma porta de ferro pintada de branco. Acima dela, havia uma placa com letras quase apagadas. Setor 3, isolamento. Enquanto empurramos a porta, uma lufada de ar gelado saiu de dentro, apesar do calor do dia. O corredor tinha paredes ainda mais sujas que os outros, e algo curioso. Quase todas as portas estavam trancadas com correntes e cadeado. Todas, menos uma. No final do corredor, havia uma porta entreaberta, com o número 313 marcado em tinta preta. Entramos. A sala era pequena, com uma maca no centro e armários abertos e vazios. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o espelho preso na parede. Diferente de outros cômodos, esse espelho estava intacto. E o estranho é que ele parecia mostrar algo mais escuro do que o próprio quarto, como se o reflexo tivesse atrasado. Levei um tempo para perceber isso. Quando mexia o braço, o movimento aparecia frações de segundo depois.
Rafael também notou, mas não comentou nada. Foi quando encontramos a pasta no armário. Dentro dela havia páginas manuscritas com carimbo do hospital. As folhas estavam datadas entre 1995 e 1996 e mencionavam um paciente 33KZ, identificado apenas pelas iniciais. O prontuário era confuso. Dizia que o paciente não respondia a estímulos, mas se movia quando ninguém estava olhando. Que as câmeras de monitoramento precisaram ser removidas por falhas inexplicáveis e que, por fim, o paciente sumiu. Ao final das anotações, uma frase sublinhada chamou nossa atenção. Paciente 33KZ foi trancado no quarto 313 até segunda ordem. Evitar o espelho. Nesse momento, rimos. Parecia coisa de filme, mas, no fundo, algo me incomodava. Havia arranhões recentes na parede ao lado do espelho. Arranhões que pareciam ter sido feitos com as unhas. Alguns traçavam palavras, mas estavam parcialmente apagados. Rafael sugeriu irmos embora. Ele estava ficando pálido. Mas antes que saíssemos, ele comentou algo que me gelou. Cara, tem algo estranho nesse reflexo. Não sei se você reparou, mas a gente aparece no espelho e tem algo a mais no fundo. Olha de novo. Voltei a olhar. E sim, havia algo no reflexo, no canto da sala. Não era claro, era como uma mancha, um borrão que parecia humano, parado, quase observando. Virei para olhar direto e não havia nada, mas no espelho ainda estava lá. Foi então que ouvimos um ruído leve, vindo do armário. Tique, 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 como se unhas estivessem raspando o metal por dentro. A porta estava aberta. Nada lá, mas o som continuava. Rafael gritou, chega, e saiu correndo. Fui atrás, mas quando chegamos no corredor, as luzes, que nem deveriam funcionar, piscaram todas de uma vez, e a porta do quarto 313 se fechou com força. Tentamos abrir, mas não conseguimos. Decidimos sair do hospital o mais rápido possível. Chegamos ao carro ofegantes. Nenhum de nós conseguia falar direito. No caminho de volta, não falamos nada. Só quando estávamos na rodovia, Rafael me disse: Cara, tem algo estranho nesse reflexo. Não sei se você reparou, mas a gente aparece no espelho e tem algo a mais no fundo. Olha de novo. Voltei a olhar e, sim, havia algo no reflexo, no canto da sala. Não era claro, era como uma mancha, um borrão que parecia humano, parado, quase observando. Nos dias seguintes, não conseguimos mais contato com o professor responsável pela pesquisa. Disseram que ele havia pedido licença. Tentamos relatar o que vimos, mas ninguém deu importância. Uma semana depois, Rafael começou a ter pesadelos constantes, sempre com o mesmo cenário, o quarto 313. Ele me mandou um áudio dizendo que, toda vez que fechava os olhos, via um vulto no espelho, e que agora via o vulto sem precisar fechar os olhos. Ele desapareceu poucos dias depois. Foi visto pela última vez em uma estação de metrô, olhando fixamente para o reflexo da própria imagem. A ficha caiu para mim dias depois, quando fui rever as fotos no meu computador. Das 138 imagens capturadas naquele dia, só 137 estavam salvas. A única ausente, a do espelho no quarto 313. Há alguns anos, eu trabalhava como técnico de manutenção em prédios antigos, meio que especializado em lugares abandonados. Sempre que surgia um chamado de manutenção emergencial, eu era o cara que aparecia para ver o que tinha acontecido, mesmo que fosse só para dizer que não dava para arrumar. E foi assim que eu conheci o Hospital São Marcos. Esse hospital tinha fechado há mais de uma década. Diziam que ele ficou sem verba, que virou um projeto fantasma, que ninguém queria assumir a responsabilidade. Ninguém entrava ali, a não ser uns curiosos e, claro, a gente da manutenção para dar uma olhada rápida.
Um dia recebi um chamado meio estranho. Técnico, precisamos que você vá até o Hospital São Marcos. Há relatos de luzes acesas e barulhos vindos do prédio, mesmo estando fechado há anos. Achei que era zoação, mas a urgência no tom do supervisor não deixou dúvida. Fui. Chegando lá, a fachada já mostrava a decadência típica. Janelas quebradas, paredes com grafites, portas semi-abertas. Não havia energia no local, afinal a luz vinha de um gerador externo que nunca funcionou desde que fecharam o hospital. Pensei que fosse algum vândalo usando o lugar para festa ou coisa do tipo. Antes de entrar, peguei minha lanterna, ferramentas e meu celular. Fui andando pelos corredores silenciosos, aquele silêncio pesado que parece grudar no corpo. De repente, a luz da minha lanterna tremeluziu e uma sombra cruzou o corredor lá na frente. Quase caí para trás. Tentei racionalizar, pensei ser algum animal ou bicho pequeno. Continuei andando e percebi que, apesar da energia estar cortada, no corredor principal havia uma luz fraca, uma espécie de fluorescente que piscava devagar, muito devagar, como se estivesse tentando ligar, mas sem força. Me aproximei e a luz apagou de vez. Foi então que eu ouvi uma voz. Não um grito, nem um sussurro. Algo entre um murmúrio e uma fala arrastada. Não consegui entender as palavras. Parecia que vinham de dentro de um dos quartos. Meu coração acelerou, mas a curiosidade falou mais alto. Entrei na sala. Uma antiga enfermaria. Lá dentro senti um cheiro estranho. Uma mistura de ferro e algo doce demais. O ar estava pesado, quase palpável. No meio do quarto, um leito vazio rangia como se tivesse alguém se mexendo. De repente, uma mão fraca e translúcida surgiu do colchão e segurou meu pulso. Eu congelei. A mão era fria, gelada como água de poço, mas ao mesmo tempo a pele parecia fina demais, quase como papel. Uma voz agora clara me disse: "Não devia estar aqui." Fiz força e consegui me soltar, correndo para o corredor. Tudo começou a mudar. As paredes começaram a emitir um leve sussurro, como se o prédio inteiro estivesse respirando. E o piso parecia distorcer sob meus pés. Os corredores não terminavam, se transformavam em labirintos impossíveis. Liguei o celular para tentar chamar ajuda, mas a tela ficou preta, só mostrava uma imagem estática de uma criança deitada num berço, olhando diretamente para mim com olhos vazios. O que aconteceu depois não consigo explicar direito. Perdi a noção do tempo. Passei horas andando pelo hospital, tentando sair, mas sempre voltava para aquela enfermaria. Em algum momento comecei a ouvir passos atrás de mim, mas toda vez que me virava, não havia ninguém. Foi quando percebi que não estava mais sozinho. Outras presenças se manifestavam. Uma delas, uma mulher com um vestido branco rasgado e cabelos desgrenhados, chorava sentada no chão, sussurrando nomes que eu não conhecia. Outra, um homem com um jaleco e rosto apagado, apontava para uma porta ao fim do corredor. Segui a indicação dele e encontrei um antigo consultório. Dentro, uma mesa de operação oxidada e instrumentos espalhados. Sobre a mesa, um retrato queimado parcialmente, mas dava para ver um grupo de pessoas, provavelmente funcionários do hospital. No verso do retrato, uma mensagem escrita com tinta que parecia sangue. Eles não foram embora. Foi o suficiente para eu sair correndo dali. Saí do hospital às pressas, sem olhar para trás. A luz da rua nunca pareceu tão confortável. Desde então não consigo dormir direito. Ouço passos no meu quarto, portas que rangem no meio da noite e às vezes um sussurro baixinho falando meu nome, como se o hospital tivesse me seguido para casa. Fui lá uma vez para tentar buscar respostas, com uma equipe e câmeras. Mas quando chegamos perto do portão, a cerca que antes estava aberta, agora estava trancada com correntes enferrujadas. E ninguém viu ninguém entrar ali há anos. Até o gerador, que antes não funcionava, agora estava ligado, emitindo um zumbido contínuo. Dizem que o São Marcos é um hospital de desaparecidos. Não só dos pacientes, mas dos funcionários, médicos e visitantes que entraram e nunca mais saíram. Eu não sei se acreditem, mas a única certeza que tenho é que esse lugar está vivo, de um jeito que nenhum hospital deveria estar. Desde aquela noite, me recuso a voltar lá.
Não sei o que você vai pensar de mim depois de ouvir isso, mas se tem um lugar que eu queria esquecer para sempre, é o antigo Instituto Elbor. Ele nem era chamado de hospital pelas pessoas que moravam perto. Era o prédio cinza do fim da avenida. Ninguém sabia direito o que era feito lá. Alguns diziam que era psiquiatria. Outros falavam em experimentos com pacientes terminais. O que sei é que ficou abandonado nos anos 90 e nunca mais ninguém encostou lá. Até eu. Foi em 2018. Eu era estudante de arquitetura e precisava fazer um trabalho sobre estruturas abandonadas. Tinha que fotografar, medir e relatar condições de espaços desativados. Eu era daqueles que achava bonito o decadente, sabe? Achava que ia encontrar poesia no concreto rachado. Que idiota eu era! Entrei no Elbor com um amigo, o André, e mais 2 colegas, a Carol e a Bia. Levamos lanternas, máscara de poeira, câmera e uma prancheta. Estava tudo quieto. Um silêncio que não é natural. Parecia que o ar estava bloqueado, como se o som não tivesse espaço para existir ali dentro. Logo nos primeiros andares, notamos que algo estava errado. As salas tinham camas enfileiradas, mas todas viradas para a parede. Não havia janelas, e em algumas portas havia nomes riscados. Nomes e datas, mas nenhuma batia com o calendário que conhecíamos. Tinha uma que dizia, Adélia, 14/14/94. Outro, Otávio, 32/6/91. Não fizemos piada. A coisa era feia demais. Dava para sentir. Tinha algo curvado ali. Não sei explicar. O prédio inteiro parecia torto. Não estruturalmente, mas internamente. Como se a realidade ali dentro estivesse ligeiramente fora do eixo. No terceiro andar, encontramos uma sala redonda, no centro exato do prédio. Não havia portas nem janelas, só aquela forma circular com paredes forradas de espuma, escura. E no meio, um buraco. Um alçapão de ferro com uma tranca enferrujada. Ninguém queria mexer naquilo, mas André insistiu. Ele dizia que era o tipo de coisa que rendia ponto extra. Abriu a tampa e revelou uma escada metálica que descia por uns 5 ou 6 metros. E lá embaixo, um corredor estreito, úmido e iluminado por uma luz fraca, de origem indefinida. Carol recusou ir. Bia ficou no topo da escada. Eu e André descemos. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Não era podre. Era algo morno, se isso faz sentido. Cheiro de respiração acumulada. Como se muita gente tivesse morado ali, mas ninguém há anos. O corredor tinha várias portas, todas numeradas com 3 dígitos. Mas nenhuma lógica. 112, 900, 017, 204. Abrimos uma. Era um quarto branco, imaculado. No centro, uma cadeira. Nada mais. Em cima da cadeira, uma pequena ficha de papel. André leu em voz alta. Paciente A17. Teste interrompido. Recusou-se a esquecer. A porta se fechou atrás da gente. Achamos que era vento, mas não havia janelas. Começamos a bater, chamar pelas meninas, mas era como se o som não passasse pela parede. Foi então que a luz da sala começou a diminuir, aos poucos. E no teto, uma frase começou a se revelar, letra por letra, como tinta molhada secando em tempo reverso. Nada daqui foi feito para ser lembrado. A luz apagou de vez, e tudo ficou completamente preto. Tentei usar o celular, a lanterna, nada ligava. Comecei a ouvir passos atrás de mim, mas André estava parado na minha frente, tremendo. Ele me olhou com olhos tão arregalados que eu nem o reconhecia mais. Ele disse baixinho, tem alguém aqui com a gente. O resto é confuso. Quando acordei, estava do lado de fora do Elbor, deitado na calçada, com marcas de arranhões no braço, sem celular, sem câmera, só com um pedaço de papel no bolso. A18. Teste incompleto. Memória instável. André nunca mais foi visto. A polícia fez busca, interditaram o lugar, disseram que ele provavelmente caiu em algum buraco ou se perdeu pelos túneis de manutenção.
Mas a Bia, ela jura que viu a sombra dele sair do prédio com a gente. Só que quando ela tentou conversar com ele, ele teria olhado para ela, sorrindo e dito: "Você devia ter esquecido também." Hoje eu não sei mais o que é real. Às vezes acordo com marcas novas no corpo, sonho com corredores que não existem, e às vezes, quando estou sozinho, sinto que tem uma porta trancada dentro da minha mente, e que alguém, em algum lugar, está do outro lado tentando abrir. Na época, eu fazia estágio em engenharia elétrica. Trabalhava como auxiliar numa empresa terceirizada, dessas que pegam serviço do governo, geralmente coisa de restauração, levantamento de fiação, inspeção de risco em edifícios abandonados. Em 2012, recebi a missão de acompanhar uma equipe que faria a avaliação elétrica de um prédio enorme que havia sido desativado no começo dos anos 2000. O Hospital Universitário Ademar Beckman. O nome não significa nada para você, provavelmente. Mas ali, dentro da Universidade Estadual, ele era conhecido como o Anexo do Fundo, um monólito esquecido atrás de um conjunto de árvores, desligado da cidade, do mundo. Fui com mais 3 funcionários da empresa: Márcio, o técnico principal, Ivan, que era encarregado da parte civil, e Felipe, o mais velho do grupo, já cansado de tudo e viciado em cigarro. Nós chegamos no final da tarde, e o plano era passar algumas horas dentro, fazer as medições, mapear o sistema elétrico antigo e ir embora. Simples. Mas desde o começo, o prédio parecia errado. Ele era muito maior por dentro do que parecia por fora. A fachada era retangular, sem janelas no térreo. Havia um portão enferrujado, semi-aberto, com uma corrente solta e uma placa caída que dizia interdito, risco biológico. Alguém tinha riscado com spray. Aqui dentro eles esconderam gente. Não ligamos. Entramos. A entrada levava direto para a recepção. Um salão escuro, com papéis espalhados, poltronas rasgadas e um relógio de parede que marcava 04 e 12. O tempo ali parecia morto. A iluminação natural quase não entrava. Acendemos as lanternas e seguimos. A primeira coisa estranha aconteceu quando encontramos o quadro elétrico. Ele estava ativo. Não devia estar. A energia tinha sido cortada há anos, e mesmo assim, a luz do painel pulsava devagar, como um batimento. Márcio achou que fosse um capacitor ainda carregado, mas aquilo pulsava ritmado demais. Subimos pelas escadas de serviço. O elevador estava travado, parado entre andares. Ao chegar no segundo pavimento, encontramos um andar inteiro com a mobília arrumada. Como se tivessem fechado às pressas e deixado tudo no lugar. Computadores antigos, seringas nos carrinhos, pastas com fichas médicas. Começamos a abrir as fichas por curiosidade. E foi aí que percebi. Todas estavam incompletas. Nenhuma tinha foto dos pacientes. Nenhuma tinha data de nascimento. Os campos de diagnóstico eram vagos. Acesso 07 liberado. Episódio durante o teste. Retido para avaliação da consciência. E o que mais me incomodou, os nomes. Quase todos com iniciais. Ninguém se chamava João ou Marina. Era tudo paciente JT, paciente CL, paciente S9. A impressão era que estavam escondendo identidades. Felipe achou uma sala com a porta entreaberta e resolveu entrar. Chamou a gente, disse que tinha achado algo estranho. Fui com ele. Era uma sala cirúrgica, mas não como as comuns. Havia 3 leitos, todos de metal, sem colchão. Em cada um, braços mecânicos suspensos no teto, com seringas acopladas, lâminas e dispositivos que não conseguimos identificar. No chão, marcas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado. Felipe acendeu um cigarro, disse que aquilo cheirava a coisa errada demais e que deveríamos sair. Eu concordei, mas foi então que ouvimos um ruído metálico vindo do andar de cima. Márcio e Ivan, que estavam em outra ala, gritaram nossos nomes. Corremos. Encontramos Ivan no corredor, com uma cara que eu nunca mais vi em ninguém. Ele tremia,
Apontava para o fim do corredor. Disse que Márcio tinha entrado numa sala e não saiu. Quando fomos até lá, encontramos a porta fechada. Ela não tinha maçaneta. Batemos, chamamos, nada. Só um som baixíssimo de alguma coisa girando. Uma máquina, talvez. De repente, Ivan começou a bater com força, chutando a porta, gritando o nome do Márcio, até que ela abriu sozinha. A sala estava escura, totalmente. Mesmo com as lanternas acesas, parecia que a luz não penetrava ali. Como se a escuridão fosse uma substância densa, viscosa. Ivan entrou primeiro, e eu juro, por tudo que tenho de mais sagrado, que ele simplesmente desapareceu. Eu vi ele dar 3 passos e sumir no escuro. Não tropeçou, não caiu. Sumiu, como se tivesse atravessado uma película de tinta. Fiquei parado, sem reação. Mas ouvi a voz do Ivan dizendo: "Tem alguém aqui comigo. Acho que é o Márcio, mas ele não lembra de mim." Fechei a porta. Meus músculos agiram por impulso. Não sei por quanto tempo fiquei ali parado. Só me lembro de sair correndo. Não achei Felipe. Não vi mais ninguém. Escapei do prédio pela entrada dos fundos, sem saber como cheguei lá. A noite já tinha caído. O relógio da recepção ainda marcava 4:12. Voltei dias depois com o fiscal da empresa e 2 seguranças. Disseram que eu tinha inventado tudo, que não havia nenhuma sala com leitos mecânicos, nenhum corredor daquele tipo. O prédio, segundo eles, estava lacrado desde 2007 e nunca tinha tido registro de entrada nossa. Mas eu tenho provas. Guardei uma das fichas médicas no bolso. Uma ficha de paciente. Só está escrito: paciente JT. Status: risco de retorno. Sintoma: identidade múltipla em sobreposição. Observação: o corpo lembra, a mente não. Hoje, às vezes acordo e não sei onde estou. Olho no espelho e meu nome me escapa por alguns segundos. Sinto que algo voltou comigo daquele lugar. Como se a parte do Márcio ou do Ivan que ficou lá tivesse entrado em mim. E o pior: essa semana recebi uma ligação no meu celular, número oculto. Atendi e do outro lado uma voz masculina sussurrou: "Você sabe que nunca saímos. Está na hora de voltar."